Olá! Hoje a gente vai fundo para entender o que faz um solo ser fértil. O que é mesmo fertilidade do solo? Oi. Olha, de forma bem direta, é a habilidade que o solo tem de dar os nutrientes, sabe, na quantidade certa, na hora certa, para a planta crescer bem, produzir. Mas, assim, por trás disso tem muita ciência fascinante. Certo, então vamos desempacotar isso. Começando pela composição mesmo. Porque o solo não é só aquela terra marrom, né? Como é que ele é formado? Não, de jeito nenhum. É um sistema super complexo. Imagina assim, ó, mais ou menos 45% é mineral. Aí tem uns 5% mais ou menos de matéria orgânica e aqui já tem uma pista importante, viu? Matéria orgânica. Exato. E a outra metade que sobra é espaço poroso. Aí nesse espaço tem água e ar. E o ar do solo, olha que interessante, Hum, ele tem mais gás carbônico, mais CO2 e menos oxigênio do que o ar que a gente respira. Isso por causa da atividade toda ali embaixo, né? Respiração das raízes, dos micróbios decompondo. entendi. E como essas partes todas, o sólido, o líquido, o gasoso, como elas interagem para gerar essa fertilidade? Ah, elas estão ali numa dança constante. A parte gasosa permite essa troca de gases, O2 entrando, CO2 saindo, que é vital para a vida ali no solo. Certo. A fase líquida, que a gente chama de solução do solo, essa é crucial. É a água com os nutrientes dissolvidos, prontinhos para a planta pegar. É o que a gente chama de fator intensidade, sabe? O suprimento imediato. Tá, a água com nutrientes e o ar. Entendi. Mas e a parte sólida? Você falou dos minerais, da matéria orgânica. Isso. Na parte sólida, a gente tem os pedaços maiores, tipo areia, silt. Eles dão mais a estrutura física, né? Mas o coração da fertilidade, o ponto-chave mesmo, tá na fração bem pequenininha. Pequenininha como? É a chamada fração ativa, ou coloidal. São as partículas de argila e a matéria orgânica já bem decomposta, o humus. Coisa minúscula, melhor que 0,002 milímetros. Nossa! E por que essa parte tão pequena é tão importante assim? O segredo está na eletricidade, nas cargas elétricas. Essas partículas minúsculas, principalmente a matéria orgânica e alguns tipos de argila, elas têm cargas negativas na superfície. Cargas negativas. Isso, e elas funcionam como pequenos ímãs, sabe? Segurando os nutrientes que são íons positivos, os cátions, tipo cálcio, magnésio, potássio. Ah, então o solo segura os nutrientes. Exato, essa capacidade de segurar e depois poder trocar esses cátions é a famosa capacidade de troca de cátions, a CTC. É como se o solo tivesse vagas para estacionar os nutrientes e liberar depois. E tem um detalhe interessante sobre essas cargas. Algumas são meio que fixas, permanentes, vêm da própria estrutura do mineral da argila, mas outras, elas dependem do pH do solo. Como assim? Dependem do pH. Elas aparecem mais quando o solo está menos ácido, com pH mais alto. Essas cargas que variam com o pH são muito comuns na matéria orgânica e também em certas argilas e óxidos de ferro e alumínio. Peraí. Então quer dizer que a acidez do solo, ela não afeta só a planta diretamente, mas também a capacidade do próprio solo de guardar os nutrientes? Exatamente. Corrigir a acidez, ou seja, aumentar o pH, pode meio que ativar mais dessas cargas negativas, e isso aumenta a CTC. E aí volta aquele ponto crucial que a gente falou, a matéria orgânica. Aqueles 5%. Sim, mesmo sendo só uns 5%, a CTC dela é altíssima, muito maior que a das argilas, dos óxidos. Em muitos solos aqui do Brasil, os solos tropicais, tem estudo que mostra que a matéria orgânica pode ser responsável por, assim, 70, 80, até 90% da CTC total do solo. Caramba! Isso é muito impactante. Essa pequena fração orgânica manda na capacidade de guardar nutrientes. Mas tá, os nutrientes estão lá estacionados. Como é que eles saem dessa vaga e vão para a planta? Boa pergunta. Eles precisam ir para a solução do solo, para a fase líquida. Isso acontece por alguns processos, mas um principal é a troca iônica. É como se um outro íon, que está na água do solo, chegasse e tomasse o lugar do nutriente que está ali na vaga. Uma troca mesmo. Uma troca. E a força com que cada cátion fica preso ali na vaga varia. Imagina ímãs com forças diferentes. A acidez, né, o H+, e o alumínio, que é tóxico, o Al3+, eles se agarram com muita força. Ficam bem presos. Muito.
Já os nutrientes que a planta quer, tipo cálcio, magnésio, potássio, eles são segurados de forma mais leve, digamos, fica mais fácil para o solo liberar eles para a planta pegar. É a lógica da tal série liotrópica. E o solo também consegue segurar um pouco de ânions, que são os nutrientes com carga negativa, tipo nitrato, sulfato, fosfato. Mas geralmente é bem menos que a capacidade de segurar cátions. É a CTA, capacidade de troca aniônica. E tem algum detalhe aí? Tem sim, especialmente com o fósforo. O fosfato, em solos ácidos, ele pode ficar muito preso, muito adsorvido nos óxidos de ferro e alumínio. É um desafio grande para a nutrição das plantas, porque ele fica pouco disponível. Entendi. Ok, então o nutriente foi para a água do solo. Como a raiz faz para pegar ele? São basicamente 3 vias, 3 jeitos principais. O primeiro é a interceptação radicular. A raiz vai crescendo e, literalmente, esbarra no nutriente. Puf, encontrou. Cresceu e achou. Simples. Mas contribui com pouco, geralmente. O segundo é o fluxo de massa. A planta está puxando água do solo, certo? Essa água carrega o nutriente junto, como se fosse numa esteira rolante até a raiz. Ah, interessante. A água leva junto. Exato. E o terceiro é a difusão. Funciona assim. A planta absorve um nutriente que está ali pertinho da raiz. Aí a concentração daquele nutriente ali diminui. Isso cria uma diferença de concentração. E mais nutriente começa a se mover da onde tem mais para onde tem menos, ali para perto da raiz. Tipo o cheiro do café se espalhando pela casa. Perfeito, é essa a ideia. Vai do mais concentrado para o menos concentrado. E olha, nutrientes como o nitrogênio na forma de nitrato e o cálcio, eles se movem muito por fluxo de massa. Uhum. Já o fósforo e o potássio, eles são menos móveis, tem menos deles ali na solução do solo de uma vez só. Então eles dependem muito da difusão para chegar na raiz. Saber isso ajuda muito na hora de pensar como e onde aplicar o fertilizante, né? Faz todo sentido. E aí o nutriente chegou na superfície da raiz. E para entrar, como funciona? Aí ele precisa atravessar as barreiras da célula, as membranas celulares, tem caminhos por fora das células, entre elas, e por dentro, passando de célula em célula. E para entrar mesmo na célula, tem proteínas especiais na membrana que funcionam como porteiros, sabe? Canais carregadores. Porteiros controlando a entrada. Isso, eles controlam quem entra, às vezes precisam até de energia para fazer esse transporte para dentro da planta. As plantas pegam os nutrientes principalmente na forma de íons, tipo K+, NO3-, H2PO4-. Mas olha que interessante, elas conseguem absorver até algumas moléculas pequenas, como a ureia. Uau! Quanta coisa acontecendo ali embaixo. Então, tentando resumir tudo isso, a fertilidade do solo é resultado dessa interação super complexa entre as partes sólida, líquida e gasosa. A chave está na fração ativa, argila e principalmente a matéria orgânica, que com suas cargas elétricas, a CTC, funciona como um reservatório de nutrientes. Exato. E as plantas, por sua vez, têm estratégias diferentes, tipo o fluxo de massa e a difusão, para conseguir pegar esses nutrientes que estão ali na água do solo. Perfeito. É isso. E quando a gente entende esses mecanismos todos, a gente consegue pensar em como manejar o solo de um jeito mais eficiente, mais inteligente e, claro, mais sustentável também. Fica mesmo uma reflexão, né? Se essa pequena parte de matéria orgânica tem um poder tão grande na capacidade do solo de guardar nutrientes, em tantos solos diferentes, como será que as nossas práticas na agricultura, que às vezes aumentam, às vezes diminuem essa matéria orgânica, como será que elas estão moldando a fertilidade e até a saúde do solo no longo prazo? Talvez de jeitos que a gente ainda está só começando a entender de verdade.